Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Gênesis capítulo 16, versículo de número 2. O versículo nos diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Mais uma vez, e disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Primeira parte do versículo: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Com o aumento da pressão sobre si, afinal Abrão se tornaria pai de uma multidão de descendentes que um dia herdariam a terra prometida, Sarai culpou o Senhor por sua incapacidade de gerar filhos, afirmando que ele tinha impedido de dar luz a filhos. Naturalmente, hoje sabemos que vários motivos fisiológicos ou psicológicos impedem que certas mulheres engravidem. Todavia, situações extraordinárias, de fato, ocorriam nas Escrituras, principalmente em Gênesis, em que Deus fechou o ventre de mulheres. Daí, a concepção tornou-se impossível sem que houvesse uma intervenção divina. Gênesis 20, 17, Gênesis 29, 31, Gênesis 30, 22. Qualquer que sejam os detalhes das circunstâncias vividas por Sarai, a infertilidade dela foi uma prova de fé para o casal escolhido. Segunda parte do versículo: Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. A paciência de Sarai se esgotou. Como Abrão se tornaria pai de uma multidão de descendentes se ele não tinha filhos? Tendo perdido a esperança de gerar um filho, Sarai implorou a Abrão que tomasse a sua serva Agar, dizendo: E assim me edificarei com filhos por meio dela. Isso pode soar muito estranho para nós, hoje em dia. Porém, dada a importância de um filho homem para perpetuar a linhagem familiar e a vergonha acumulada sobre a mulher estéril na antiguidade, provavelmente Sarai acreditava que não havia outra solução. No Oriente Antigo, o motivo lógico comum para a poligamia era a esterilidade da esposa, ou a incapacidade de gerar um herdeiro masculino. Hoje sabemos que não é nem a mulher que determinava isso. Em tais casos, o marido estava livre para tomar uma segunda mulher, mas uma prática mais comum era que o marido tivesse um filho por meio de uma escrava ou serva jovem, como no caso Agar. Os códigos legais da Mesopotâmia antiga, onde Abrão e Sarai nasceram e viveram antes de chegarem a Canaã, uns 10 anos antes, previa isso. Por exemplo, um texto das Tábuas de Nuzi, datado do século XV a.C., diz que uma esposa de uma família proeminente que fosse incapaz de gerar filhos tinha a opção de dar uma concubina ao marido, oriunda de Lulu, de onde procediam as jovens escravas, para gerar um filho ao marido no lugar dela. A criança gerada desta união seria reconhecida como sendo da esposa e teria os direitos legais de um filho legítimo do casamento. Devemos ter em mente o fato de que tais filhos das concubinas de Jacó foram incluídos na família e aceitos com plenos direitos e eleitos, sim, chefes da tribo. Última parte: E ouviu Abrão a voz de Sarai. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Abrão talvez tenha raciocinado que a promessa poderia cumprir-se daquela maneira, de fato. E afinal já tinham se passado 10 anos em Canaã. E isso poderia também ter aumentado a pressão sobre ele, a fim de ele que fizesse alguma coisa. Por isso tudo, deslizou na fé, para deixar-se ser guiado pela razão e pelo conselho de Sarai, e não do Senhor. Mateus 16, 23. A linguagem usada aqui é digna de nota, pois a resposta desorientada do patriarca para a sugestão da sua mulher está emoldurada nos mesmos termos da obediência a Adão à proposta de Eva no Jardim do Éden. Gênesis 3, 17.
O relato afirma que Abrão anuiu o conselho de Sara. No sentido, Abrão reencenou a queda do homem. Em vez de confiar em Deus, seguir a sua palavra, ele deu ouvido à esposa e obedeceu à instrução dela. E com isso, ele obteve resultados desoladores. Que Deus em Cristo vos abençoe. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai.